Evangelho de Marcos. E eu queria convidar a igreja a, junto comigo, abrirem as suas Bíblias e lermos Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30 ao 32. Marcos 9, 30 ao 32, palavra do Senhor para o nosso coração. Marcos 9, 30 ao 32, palavra de Deus para a nossa vida. Você que está em casa, por favor, pegue aí a sua Bíblia também e acompanhe conosco a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos usar aqui a versão Almeida Revista e Atualizada, que é a versão oficial da Igreja Presbiteriana na prática, e a Bíblia do púlpito aqui da nossa igreja, tá bom? Diz assim, Marcos 9, 30 ao 32. E, tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esta honra, por este privilégio bendito e sacrossanto de mais uma vez estarmos reunidos como igreja, como povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por podermos abrir a Tua palavra, ler e agora, na direção e na iluminação do Teu Espírito Santo, está expondo a Tua palavra e aplicando para os nossos corações. Fala conosco, Senhor. Fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com os nossos queridos irmãos que se encontram aqui no templo e aqueles que estão em casa, ou que serão alcançados com esta gravação. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos, orienta-nos, edifica-nos com a Tua palavra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar o texto sagrado, dando assim sequência à exposição do Evangelho de Marcos, que já são em torno de 40 mensagens. Se você perdeu as mensagens anteriores, você pode ir no canal da nossa igreja e tem lá uma playlist com todas as mensagens que já foram ministradas no Evangelho de Marcos. Eu quero começar a palavra nesta noite falando o seguinte: eu tenho um amigo, uma pessoa muito querida, muito amada, e uma pessoa muito sincera, e muitas vezes ele chega para mim e diz assim: pastor, você está pregando doutrina, você está pregando doutrina demais, pastor. Prega o Evangelho, o Evangelho é simples. Talvez ele esteja até me assistindo agora, é o irmão Éder. Agora à tarde, quando eu estava expondo a carta de Paulo aos Filipenses, ele estava lá no chat comentando e falando exatamente isso. O pastor está pregando doutrina, e colocou doutrina, e doutrina, e doutrina. Prega o Evangelho. Eu não estava vendo o chat, mas depois fui informado. E a irmã Cláudia deu uma resposta que eu digo: meu Deus, a introdução do sermão da noite. A irmã Cláudia colocou lá: o Evangelho é doutrina.
O Evangelho é doutrina. É impossível você pregar o Evangelho e não estar pregando doutrina. A igreja não sobrevive sem doutrina. O que é doutrina? Primeiro, a palavra doutrina significa ensino, instrução. Então, quando Jesus estava ensinando, ele estava doutrinando. E as multidões ficavam maravilhadas com o seu doutrinamento, é o que diz o Evangelho. Ele doutrinava os seus discípulos. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos aqui o texto de Marcos, capítulo 9, verso 30 ao 32, mais uma vez, Jesus vai doutrinar os seus discípulos. Ele já tinha feito isso no capítulo 8, em outras ocasiões dos evangelhos, onde ele chama a atenção dos discípulos para a sua paixão, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. E os discípulos não entendiam, ou pelo menos não queriam entender, ou não tinham condições de entender, porque eles esperavam um Messias completamente diferente daquele que está se apresentando diante deles agora. O Messias que eles esperavam era um Messias guerreiro, expansionista, com poder bélico, militar, que viesse fazer frente ao Império Romano e trouxesse de volta as glórias do reinado de Israel, do povo de Israel da época de Davi e Salomão, restaurasse o reino. E quando Jesus se revela como Messias, ou quando o Pai revela ele como Messias, você lembra quando ele teve aquele momento com os discípulos que ele diz: quem diz o povo ser o filho do homem? Eles disseram: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou alguns dos profetas. E ele diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí Pedro ficou empolgadíssimo com aquela situação, os demais apóstolos. Jesus disse para eles que eles não revelassem nada a ninguém ainda, que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus. E Jesus diz: olha, convém que nós subamos para Jerusalém, e que lá eu seja entregue nas mãos dos principais sacerdotes, serei morto, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. E Pedro diz: de modo nenhum, Senhor. Ele chama ele à parte e diz: Senhor, de modo nenhum, isso jamais se acontecerá. E Jesus diz: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pois bem, o Evangelho continua, tem a transfiguração, onde mais uma vez o Senhor revela-se na sua glória para Pedro, Tiago e João, a liderança do colégio apostólico. Jesus abre ali as cortinas da eternidade. Jesus mostra para eles um vislumbre da sua glória, mostra para eles o Cristo glorificado, e o Pai fala: este é o meu filho, o meu eleito, o meu amado, a ele ouvi. Nós temos ali na transfiguração de Jesus um encontro maravilhoso entre a igreja militante e a igreja triunfante. Você tem ali Moisés e Elias, e você tem ali os apóstolos
A igreja militante e a igreja triunfante diante do Senhor. Um retrato daquilo que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Eles descem do monte, e quando eles descem do monte, eles se deparam com uma situação terrível. Um pai de um filho único trouxe esse filho para os discípulos, os 9 que ficaram lá no vale, porque esse filho, ele tinha um demônio. Ele era possuído por demônios. E é interessante que quando Jesus pergunta, desde quando acontece isso com essa criança, com ele, ele diz assim, desde a infância. E a palavra no grego lá é desde a vida intrauterina. Desde o ventre. Que aquela criança já dava sinais de perturbação, já no ventre da mãe. Nós vemos que é um quadro de epilepsia muito grave, porém a causa, o sintoma era a epilepsia, mas a causa era demônio. Eu fazia a ressalva pela manhã de que nem toda epilepsia é demônio, mas nesse caso aqui era. Nesse caso aqui havia sim um problema de demônio. Jesus expulsa aquele demônio, acontece tudo isso aqui que nós já temos o conhecimento. Aí, Jesus, mais uma vez, vai voltar a doutrinar os discípulos com relação ao Evangelho. Ele vai dizer para aqueles discípulos, vamos à parte aqui, vamos para um lugar. E eu preciso dizer para vocês uma coisa. Vocês estão vendo as multidões aí admiradas? Vocês estão vendo as multidões aí boquiabertas com o que aconteceu? Prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Olha aí o que está lá em Lucas, por favor, vá lá para Lucas comigo. Lucas capítulo 9. Lucas 9. Versículo 43. Olha como é que acontece aqui, para a gente entender o contexto dessa passagem, que é muito interessante. Lucas 9, 43, a parte B, diz assim. Vamos pegar do primeiro que dá para a gente entender melhor. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Lucas 9, 43, diante do que aconteceu. Como todos se maravilhavam de quanto Jesus fazia, disse a seus discípulos, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. E aí ele vai trazer para o coração dos discípulos essa instrução com relação à sua morte e à sua ressurreição. O que é interessante é que no texto que nós acabamos de ler, diz assim, e tendo partido dali, ou seja, daquela circunstância, daquele momento ali onde a multidão estava maravilhada, estava admirada, e Jesus viu aquilo que estava acontecendo, tendo partido dali, passaram pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse. Por que Jesus não queria que ninguém soubesse? Por algumas razões. Primeira, porque ele estava indo para Jerusalém. Ele estava focado em chegar em Jerusalém. Segundo, porque Jesus estava querendo um momento a sós, à parte, com os seus discípulos. Ele queria que os seus discípulos pudessem ouvir mais profundamente daquilo que eles não estavam entendendo e que em vários momentos no Evangelho ele já havia falado. E eles não conseguiam entender. O que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos? Doutrinando os seus discípulos.
Então diz, e tendo partido dali, passaram pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse. Porque ensinava ou doutrinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. O que Jesus está fazendo aqui? E eu vou chegando ao ponto da nossa mensagem. Jesus está doutrinando aqueles discípulos no Evangelho. Jesus está mostrando para aqueles discípulos o que é o Evangelho. O que é o Evangelho, meu irmão? Você já parou para pensar? O Evangelho é o sofrimento, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Isso é o Evangelho. E Paulo vai colocar na carta aos Coríntios muito bem essa questão do Evangelho. Ele vai lembrar aos Coríntios que o Evangelho é a vida, o sofrimento, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E nós precisamos ser ensinados diuturnamente a respeito disso. Nós precisamos ser lembrados. E Jesus precisava desse momento com os apóstolos para dizer assim: vocês precisam trazer a memória. Eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, mas eu vou ressuscitar. Há 2000 anos a igreja prega essa mensagem. Há 2000 anos a igreja proclama esse evangelho. Há 2000 anos que vidas são salvas, são transformadas, são edificadas com essa doutrina. Algumas coisas me chamam a atenção aqui profundamente nesse texto. Primeiro, ele não queria que ninguém soubesse que ele estava na Galileia, que ele estava naquela região, porque ele queria um momento a sós com os discípulos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto tempo faz que você não tem um momento a sós com o Senhor para aprender realmente do Senhor a respeito do Evangelho? Você já pensou que privilégio aqueles discípulos tiveram? Você já pensou que honra? Você já pensou que graça? Eles estão aprendendo o Evangelho diretamente de Jesus. Agora não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é o reverendo Diogo, é Jesus. Jesus está ensinando o Evangelho para eles. E não queria que ninguém interferisse, que ninguém soubesse, que ninguém tomasse partido ali. A outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus tinha paciência de ensinar aos discípulos. Meus irmãos, já é a 3ª ou 4ª vez no Evangelho que Jesus repete as mesmas palavras, os mesmos ensinos, a mesma informação. Por quê? Porque os discípulos eram igual a mim e você, igual a nós. Difícil de entender. Lerdos demais para compreender as coisas de Deus. Nós somos fracos para entender os mistérios de Deus, a graça de Deus. E diz que, ele disse, olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Meus irmãos, olha o que Jesus está dizendo aqui, e Mateus vai colocar uma informação interessante. Há um contraste aqui, Filho do Homem com Filho dos Homens. Mas Mateus vai colocar uma explicação muito interessante para nós. Ele vai dizer assim: o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores, de pessoas corruptas, iníquas, pessoas que não teriam nenhuma autoridade sobre o Filho de Deus se do céu não fosse dada, se não viesse do Senhor. E Jesus está dizendo, olha, nós vamos para Jerusalém, nós vamos subir para Jerusalém. A partir daqui você vê uma caminhada frenética para Jerusalém. E quando nós chegarmos ali, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens.
Ele não estava indo para Jerusalém para fazer turismo. Ele não estava indo para Jerusalém para passear. Ele sabia o que o aguardava em Jerusalém. Eu fico imaginando aquela aula particular com Jesus. O que estava passando na mente dos discípulos? Se coloque no lugar deles. Se coloque ali na Galileia, no primeiro século, ouvindo do seu Senhor, que você acabou de descobrir que Ele é o Messias, o enviado de Deus, e você está tendo toda a sua teologia colocada por água abaixo, porque você imaginava um Messias e está vindo outro. Você pensava de um jeito e agora vai ter que pensar de outro. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Jesus nunca foi tão claro como aqui para aqueles homens. Nós vamos para Jerusalém. Eu serei entregue nas mãos dos principais líderes, dos sacerdotes, nas mãos dos homens, nas mãos de pecadores. E o que me aguarda é a morte. O que me aguarda é exatamente a morte. E eu não estou negando para vocês. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu não tenho só notícia ruim, não. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Eles matarão, mas 3 dias depois da sua morte, o Filho do Homem ressuscitará. Louvado seja Deus, meus irmãos. Porque a Bíblia mostra não só a vida, o sofrimento, a morte de Jesus, mas mostra a ressurreição. Nós não adoramos um Cristo que foi morto e continua morto, mas um Cristo que foi morto e está vivo para a glória de Deus Pai. E Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós estamos aqui. E porque Ele ressuscitou, a igreja se reúne no domingo, o primeiro dia da semana, para celebrar a sua ressurreição, que foi no domingo, o primeiro dia da semana. Mas o que me deixa perplexo é que diz: eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Essa é a 5ª ou é a 4ª vez que Jesus está doutrinando os discípulos no Evangelho, e mesmo assim, eles não entendem. Qual é o ponto que eu quero chegar? E talvez você até estranhe, porque a mensagem de hoje é curta, porque o texto é curto. O ponto que eu quero chegar é, primeiro, o que é o Evangelho? O Evangelho é ensino, sim. É doutrina, sim. O Evangelho é nós ensinarmos para as pessoas a vida, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus. Nós não podemos perder de vista isso aqui. Nós não podemos esquecer que essa história deve ser contada e recontada e ensinada e transmitida diuturnamente para as pessoas que nós conhecemos. O Evangelho é Cristo, é a vida de Cristo, a história de Cristo. Mas nós não podemos esquecer que, como pecadores, que eu e você somos, assim como os discípulos, muitas vezes, apesar do Senhor ter ensinado, doutrinado, repetido, nós ainda não entendemos o Evangelho. O que está acontecendo no nosso país? O que está acontecendo com a chamada Igreja Evangélica Brasileira? É isso aqui que é ensinado? É isso que é proclamado dos púlpitos? É isso que tem sido ressaltado nas redes sociais, no YouTube, na grande maioria das igrejas? Quando as pessoas vão para a igreja, elas vão por causa disso aqui. Quando as pessoas se reúnem em um ambiente de adoração, é por causa disso aqui. O Evangelho tem sido transformado em carro novo, casa nova, casamento,
saúde. O Evangelho não é nada disso, meu irmão. O Evangelho é falar da vida, do sofrimento, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. E porque Ele ressuscitou, nós temos esperança. Porque Ele ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele está vivo. Porque Ele venceu a morte. Nós venceremos a morte. O Evangelho não é cura para o Covid, meu irmão. O Evangelho é cura apesar do Covid. Porque não adianta você ser curado do Covid e depois você vai morrer de todo jeito e ir para o inferno. Nós pregamos o Cristo que viveu, que sofreu, que foi morto, que ressuscitou, que deu a vida por mim e você, para te livrar da condenação eterna do inferno. Mas infelizmente, assim como os apóstolos, muitos de nós ainda estamos sem entender. E o perigo maior, sabe qual é? É que muitos de nós tememos interrogá-lo. Ficamos na dúvida, ficamos na incredulidade, ficamos exatamente naquilo que os apóstolos ficaram. Eles ouviram, eles não entenderam, e eles temiam, não é isso que o texto diz aqui? E eles temiam interrogá-lo. Eles não buscaram mais. É portanto que quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, após a ressurreição do Senhor, você vê ali no capítulo de Atos dos Apóstolos, eles ainda dizendo assim: Senhor, quando é que vai restaurar o reino a Israel? Não entenderam nada. Não entenderam nada. Meu querido irmão, minha querida irmã, como eu disse, o sermão hoje à noite é curto, porque eu quero ser bem objetivo para mim e para você. O que é o Evangelho para você? O que é o Evangelho para você? É carro? É casamento? É prosperidade? O que é o Evangelho para você? Evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova. Essa palavra era usada para o contexto militar, quando vinha uma informação boa dos campos de batalha, ou então dos navios que traziam informações para o povo. Qual é a boa notícia que nós temos a proclamar ao mundo? Cristo viveu, sofreu, foi entregue nas mãos dos homens, foi julgado injustamente, foi o julgamento mais injusto da história da humanidade. Foi julgado à noite quando não poderia. Foi julgado por uma corte injusta de homens corruptos. Ele foi morto, com a pior morte que um ser humano poderia enfrentar, que um cidadão romano não podia morrer daquele jeito, porque era uma morte totalmente horrível. Ele foi crucificado entre dois ladrões. Mas o Evangelho também ele morreu e aquele túmulo não segurou o Senhor Jesus. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Se o que trouxe você aqui nesta noite não é isso, por favor, repense a sua fé. Se o que faz a gente sair de casa para vir à igreja no domingo de manhã, no domingo à tarde, no domingo à noite, não é Cristo, o Evangelho de Cristo, por favor, repense a sua fé. Não venha para cá por outro motivo. Não venha para cá com outros objetivos. Venha para cá para dizer: Senhor, eu vim aqui para te dar graças, glória, honra, louvor e adoração por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor faz, pelo Evangelho
que é Cristo Jesus. Na carta aos Coríntios, Paulo diz lá no capítulo 15 que começou a surgir um comentário no contexto da igreja dizendo assim: Cristo não ressuscitou. Começaram a dizer, como existe hoje entre os teólogos liberais. Não, Cristo de fato não ressuscitou literalmente. Cristo ressuscitou no querigma, na mensagem, na proclamação dos discípulos, mas não existe ressurreição literal. E aí Paulo vai dizer assim: se Cristo não ressuscitou, primeiro, é vã a nossa fé. É vã, é inútil tudo que a gente está fazendo aqui. Segundo, se Cristo não ressuscitou, os que morreram na fé em Cristo pereceram, se perderam. Aí ele diz: e se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. De que adianta? Se eu não creio no Evangelho, se eu não creio que Cristo ressuscitou, se eu não entendo essa mensagem, eu não aplico essa mensagem na minha vida, de que adianta ir para a igreja, dar dízimo, ouvir sermão? Ele diz: coma, beba, porque amanhã você vai morrer. Aí ele diz no capítulo 15, na metade do capítulo: mas, de fato, Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias daqueles que dormem. E porque Ele ressuscitou, um dia nós também vamos ressuscitar com Ele. Eu espero em Deus que essa palavra encontre guarida no seu coração. Eu espero em Deus que essa palavra traga ânimo para você. Que essa palavra mude a sua vida e mude a sua história, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé.